Graça e paz, amados irmãos, todos nós que estamos aqui, a você que está na sua casa e que está aí se preparando para escutar uma palavra que o Senhor preparou para você, preparou para mim, preparou para todos nós. Primeiro, essa palavra, ela fala comigo, porque no momento de preparar esse estudo, no momento de meditar nos versículos, o Senhor está falando comigo, está falando ao meu coração. E então, que Ele use os meus lábios, e eu sei que nesse momento é Ele que vai me instruir o que eu devo dizer e como eu devo falar, para que alcance também você e alcance todos nós que estamos aqui. E a nossa pregação para este dia é agora os meus olhos te veem. Em que o nosso versículo-chave está em Jó 42:5, que ele nos diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos fechar os nossos olhos, vamos descansar o nosso coração, que a gente esqueça tudo que está lá fora. Se você estiver no seu quarto escutando essa palavra, você que está aqui escutando essa palavra, que todos os problemas que vêm à nossa mente, que tudo aquilo que venha nos atormentar de alguma forma, seja deixado lá fora. Que agora, nesse momento, a gente volte todo o nosso pensamento para o Senhor e para as maravilhas que Ele tem para nós. Pai amado, santo e bendito, Jó, quando ele diz, Senhor, que ele só te conhecia de ouvir, mas agora, Senhor, os olhos dele veem verdadeiramente aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso resgatador, aquele que diz para nós descansarmos, porque é Ele que peleja por nós. Aquele que segura a nossa mão, aquele que nos chama de filho e que nos deu o privilégio de o chamar de Abba Pai. Pai amado, Pai querido, primeiro, Senhor, eu te agradeço por nós estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, por nós estarmos fazendo aquilo para que nós fomos designados a fazer. Falar da Tua palavra, pregar o Teu evangelho, abrir os nossos lábios, Senhor, e Te dar louvor, Te dar honras, Te dar glórias, Pai. Senhor, que essa palavra, que esta pregação de hoje continue falando, Senhor, ao meu coração. E que fale, Senhor, também ao coração dos meus irmãos, todos aqueles que forem alcançados de alguma forma por essa palavra, Senhor. Sejam aqueles que estão escutando agora, que vão escutar depois, ou que irão até repassar pelos seus próprios lábios a outra pessoa, Senhor. Eu te dou graças, Pai. O nosso coração se enche de gratidão, porque Tu nos escolheste, Senhor, e nós somos privilegiados por estarmos escutando a palavra que é palavra de vida eterna, aquela, Senhor, que é palavra verdadeira, aquela que é viva e eficaz nas nossas vidas, aquela que é mais cortante do que a espada de dois gumes, que separa juntas e medulas, Senhor, que corta, Senhor, dividindo alma e espírito, Senhor, que corta, Senhor, no mais profundo e que nos transforma. Essa palavra, Senhor, nos fez novas criaturas. Não precisamos nascer de novo na carne, Senhor. Nós nascemos em espírito e em verdade. O Teu Espírito, Senhor, agora habitando em nós, nos fazendo, Senhor, merecedores, nos fazendo, Senhor, eleitos. Nós Te damos graças, nós Te louvamos e Te bendizemos. E eu Te peço, Senhor, que só saia dos meus lábios aquilo que Tu queres dizer ao Teu povo, à Tua igreja amada. Graças Te damos em nome de Jesus. Amém. E nós já conhecemos muito a história de Jó, já escutamos falar várias vezes sobre como foi a história de Jó, né? Como ela é. E ela fala um pouco sobre a nossa vida. E Jó, antes, ele conhecia o Senhor, como diz em Jó 42:5, nosso versículo-chave, só de ouvir. Ele conhecia os preceitos do Senhor, ele tinha escutado da palavra, ele tinha e andava
né, nesse caminho, andava sempre guardando os mandamentos e tentando fazer tudo da forma mais correta possível. E nós somos assim. A gente escuta a palavra, a gente quer agradar o nosso Deus e fazer tudo da forma mais correta possível. Só que um detalhe é aquele detalhe que faz mudar toda uma situação. É quando, de repente, Jó se torna justo demais, se achando justo demais, né? E faz até pelos próprios filhos ofertas, né? Começa a dar ofertas porque via que os filhos não andavam no caminho que deveriam andar e ele, como ele andava, ele disse, não, então eu posso fazer isso pelos meus filhos. Então, esse detalhe foi que mudou toda uma situação. E ali, naquele momento, vendo aquela situação, aquela circunstância, o Senhor permite que Satanás vá lá e mexa na vida dele, remexa a vida dele. E mudando a sua forma de pensar, mudando a forma como ele estava se comportando, como ele tinha entendimento com relação às coisas do Senhor. Mas o Senhor diz, somente uma coisa você não pode fazer, tocar na vida do meu filho. E assim o Senhor ele faz conosco. Ele muda toda uma situação ao nosso redor, não mexendo na nossa vida, mas fazendo com que a gente aprenda e se torne mais íntimo dele e o conheça verdadeiramente. E então que a gente possa ver ao Senhor, não apenas ouvir e saber todos aqueles mandamentos, mas que a gente realmente possa vê-lo e se tornar íntimo dele verdadeiramente. Então eu vou iniciar falando aqui sobre a confissão de Jó. Só no capítulo 42, depois de 41 capítulos, Jó então muda a sua confissão. E a nossa confissão, ela diz muito do que estamos sentindo, do que estamos pensando e no que cremos. E apenas Deus é capaz de mudar a nossa confissão. Apenas Deus é capaz de mudar o nosso coração. Pois nós podemos buscar ajuda em várias coisas. Podemos buscar ajuda em amigos, podemos buscar ajuda em familiares, podemos buscar ajuda em qualquer outra coisa, mas só Deus é aquele que é verdadeiro, é aquele que realmente vai mudar o que precisa ser mudado, o que necessita ser mudado na nossa vida. E em Jeremias 10:10, o Senhor nos diz, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar de sua indignação. Só o Senhor é o verdadeiro Deus. Só Ele que realmente pode mudar a nossa vida. Só Ele que pode transformar aquilo que está dentro de nós. E ainda para testificar em 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, no capítulo 42 de Jó, a gente vê a mudança na confissão dele. Antes, Jó andava no caminho que ele achava que era o correto. E então, após essa reviravolta que dá na vida dele, Jó começa a lamentar, a murmurar, e passam-se 41 versículos ele nessa confissão, porque era como ele estava se sentindo. Então, a nossa confissão, aquilo que sai dos nossos lábios, diz muito a nosso respeito. E no capítulo 42, Jó, quando ele então entende que só o Senhor, ele é justo, que só o Senhor é verdadeiro, que só ele é Deus forte, então ele muda a confissão dele. Ele disse, não, só Deus pode mudar a minha vida, só Deus pode mudar os meus pensamentos, só Deus pode fazer por mim e por aqueles que estão ao meu redor. Não é pela minha força, nem pelas minhas mãos, mas sim, somente Deus. Então ele muda a confissão dele. E assim acontece na vida de Jó. Após ele mudar a sua visão, a confissão dele também mudou. E a gente vê em Jó 42, do 1 ao 6, ele começa a mudar a confissão dele.
em que mostra que Jó reconhece a soberania do Pai, não mais se vendo como homem que vivia sua própria justiça, mas agora domina essa que era a sua justiça e reconhece que só Deus é Deus. A gente pode ir lá, se você puder, abrir a sua Bíblia em Jó 42. A gente vai falar, vai destrinchar um pouco daquilo que o Senhor fala nesses versículos. E ele diz, então respondeu Jó ao Senhor. Esse capítulo, ele tem um título, não são todas as linguagens das Bíblias que têm títulos, mas na Almeida Revista Atualizada, o título é A Confissão de Jó. Então, essa confissão mudou a partir do momento que ele reconhece que só o Senhor é o único justo, é o único soberano. Ele diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, aqui Jó reconhecendo que não mais pela sua própria justiça, mas agora abomina esta e reconhece a grandiosidade que vem de Deus. E lá em Jó 42:6 ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se arrepende e se abomina por tudo aquilo que ele achava que estava fazendo como que agradando ao Senhor. Ele achava que estava andando no caminho que era correto, mas ele andava em mandamentos humanos e mandamentos de homens. E então o Senhor mostra para ele verdadeiramente qual é o mandamento de Deus. E então restabelece aquela intimidade com o Senhor. E quando, e ao seguir desse capítulo 42, mostra a restauração da vida de Jó. Jó restaura os seus bens, restaura a sua família. Mas a gente olhando espiritualmente para esse capítulo, a gente vê a restauração da vida espiritual, dos frutos de Jó. Agora, ele tinha plantado novos frutos, e esses frutos estavam dando a 100 por um. Então ele restaura, mostra os filhos de Jó, mostra os bens de Jó como frutos da mudança dele, da mudança que Deus fez na vida dele. E assim acontece na nossa vida. Nós podemos dar frutos de diversas maneiras, frutos bons ou frutos maus. Isso vai depender do que nós estamos plantando. E então assim será a nossa colheita. E Jó começou a fazer um novo plantio. Um plantio de um filho temente a Deus, de um filho que reconhecia o Senhor como seu único soberano. E reparem que há apenas um detalhe, e esse é um detalhe na nossa vida. Jó não pensava antes que ele estava se colocando acima de Deus. Ele não imaginava que isso ele estava fazendo. Assim também a gente deve pedir, Senhor, nas nossas orações, Pai, que Tu me faças enxergar se algo na minha vida eu estou colocando acima de Ti. Se algo na minha vida está passando à Tua frente. Porque o primeiro mandamento que o Senhor nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, de todo o nosso coração, a nossa mente, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, que venha a nossa mente, que venha o nosso entendimento, que a gente saiba reconhecer, Pai, se algo está acima de Ti, me ajude a reconhecer, para que, então, Tu me ensines a tirar isso da minha vida, não por mim mesmo, porque eu sozinha não sou capaz, mas Tu me ensinas, Tu me dizes por onde eu devo andar e como eu devo agir. E o Senhor começa a fazer essa transformação na vida de Jó, mudando então a sua confissão. Em nosso versículo-chave desta pregação, Jó reconhece que antes só conhecia o Senhor de ouvir. Mas como assim ele só conhecia de ouvir? Jó não era temente a Deus? E não guardava os seus ensinos? Sim. No entanto, isso para Jó passou a ser algo que passou a ser vaidade na sua vida. Em que ele passou a ver que esse caminho que ele andava, nada mais ele estava fazendo de errado. Então, não, tudo que eu faço está correto, é justo, e até pelos seus próprios filhos, assim ele fazia, né?
E quando nós conhecemos a Deus e conhecemos a sua palavra, a gente quer buscar ainda mais e a gente quer aprender mais daquilo que ele tem nos ensinado. E aprender mais de Deus, a gente tem que ter o cuidado de não fazer com que isso nos ensoberbeça. Não fazer com que isso a gente se ache superior ao outro, ao irmão que está ao nosso lado. Até porque todos nós estamos em uma caminhada. E há tempo para tudo, o Senhor diz. Há o meu tempo e há o tempo do meu irmão, há o tempo da minha irmã, há o tempo para todos. E quem trabalha esse tempo é o Senhor. Quem nos ensina no caminho que nós devemos andar é o Senhor. Se hoje eu estou aqui falando da palavra, isso não me faz maior do que ninguém. Esse é o meu tempo, esse foi o tempo que o Senhor me colocou aqui até o dia que Ele permitir. Assim como haverá um tempo de calar, há um tempo de falar. Então, o Senhor começa a transformar a vida de Jó, mostrando a ele que ele não era maior que ninguém e que o Senhor era maior que todos. E ele é maior do que todos. E em Jó 42:3 ele nos diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobra o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas mais para mim, coisas que eu não conhecia. Essa palavra maravilhosa já foi citada aqui algumas vezes em pregações anteriores, que essa palavra maravilhosa significa também difícil. E ele diz coisas difíceis demais para mim. Porque para nós é difícil. Para nós, como humanos, como carne, é difícil. E só o Senhor, como ele diz, coisas que eu não conhecia. Mas que então o Senhor nos faz conhecer. E que para nós são maravilhosas, mas para o Senhor é algo simples. Porque ele é grande. Tudo para ele, nada para ele é demasiadamente maravilhoso. Porque ele é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. E em 2 Coríntios 3, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A palavra suficiência e capacidade, elas são uma mesma palavra. E o Senhor diz, não que por nós mesmos sejamos suficientes de pensar alguma coisa, não é a nossa suficiência, não é a nossa capacidade, mas essa suficiência, essa capacidade, ela vem de Deus, ela vem do Pai, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, para sermos ministros e falarmos e sair dos nossos lábios a confissão que o Senhor tem nos ensinado. A confissão que Ele tem transformado no nosso coração. De dizer que Ele é Deus. E que antes era só de ouvir, mas agora nós podemos ver a Deus verdadeiramente. Em cada detalhe. E habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não só do ouvir, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. O Espírito é que nos transforma. O Espírito é que transforma a nossa confissão, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Então, com os olhos iluminados, agora nós podemos ver verdadeiramente o Senhor. E esses olhos iluminados podemos contemplar a grandeza de Deus, saber que a nossa suficiência vem dele. Em Efésios 1, do 17 ao 19, ele nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, esse espírito de sabedoria, essa revelação vem do Pai, iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, reconhecendo que o poder é do Pai. Eu gostaria de ler uma palavra para vocês que está em Lucas 24. Deixa eu...
em Lucas 24, a partir do versículo 13. Essa passagem fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Após a morte de Cristo, eles vão caminhando no caminho de Emaús e vão falando sobre a morte do Senhor, sobre como tudo aquilo havia acontecido. E ele inicia no capítulo 13, no versículo 13, dizendo assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tudo aquilo que havia acontecido com Cristo. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquele momento, eles iam ali, no caminho de Emaús, conversando sobre as circunstâncias. Ele diz a respeito de todas as coisas sucedidas. E olhando para todas aquelas circunstâncias, os seus olhos se impediram de ver a Cristo, que se colocou ao lado deles. E prossegue dizendo: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Que é isso que está te preocupando? Que te impede de me ver? Porque ele estava ali do lado, mas eles estavam falando sobre tudo que havia sucedido, sobre todas as circunstâncias que haviam acontecido. Assim também foi com Jó. Jó estava olhando para todas as circunstâncias que estavam ali ao seu redor. Tudo que ele tinha perdido, os filhos, os bens. E os seus amigos ali falando, apontando a ele: Jó, não, tu fizeste alguma coisa. Jó, algo tu aborreceste o Senhor. Então, ele olhando para todas aquelas circunstâncias, ele não conseguia ver o Pai. Assim também os discípulos no caminho de Emaús, eles caminhavam e, olhando para tudo que havia acontecido, o Senhor, então, ali do lado deles, pergunta: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? Você está pelo caminho. O que é isso que está te preocupando ao redor, que te impede de me ver? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais são essas ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, eles conheciam, eles sabiam quem era Cristo. Assim como Jó também conhecia Deus. Ele sabia quem ele era. Tanto que ele fazia de tudo para viver aquilo que o Senhor, aquilo que ele tinha ouvido falar do Senhor, aquilo que ele estava aprendendo do Senhor. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. O Senhor já havia dito: sou eu que vim. Eu sou o que sou. Ele era o Filho que veio para nos resgatar, que veio para nos redimir, que veio para nos limpar, nos lavar. E ainda assim, eles olharam para as circunstâncias, olharam para a situação. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Então, tudo aquilo que o Senhor havia dito que iria acontecer estava se sucedendo e ainda assim eles não estavam vendo a Cristo. Ainda assim, os seus olhos estavam como que impedidos. E então, ali, eles falando sobre toda aquela situação, o Senhor fala a eles no versículo 25. Os necios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram.
Não só o filho se colocou ali diante deles, mas os profetas já haviam dito que ele viria, que ele era o filho. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Não bastou ele passar todo aquele tempo com os discípulos, ainda assim, depois da sua morte e ressurreição. Os discípulos, ali do lado dele, não enxergando, ainda assim o Senhor os ensinava novamente. Os dizia novamente tudo aquilo que tinha que acontecer, tudo aquilo que tinha que decorrer. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E no versículo 30 diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. E reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então aqui, ele olhando para as circunstâncias e o Senhor ali dizendo, mas que é isso que vos preocupa? Por que você está olhando para isso? Não nos arde o coração em saber que o Senhor está falando conosco, que ele diz, eu que vou à tua frente. Eu é que vou diante do caminho, eu é que vou te fortalecer, eu que vim para te resgatar. E então os nossos olhos se abrem diante disso. Então os nossos olhos, então a trave que está nos nossos olhos consegue enxergar Cristo, consegue ver Ele como o nosso resgatador, Ele que vai à frente no caminho por nós. E assim aconteceu com Jó. Ele mudou a sua confissão, o seu entendimento, porque ele reconheceu que Deus é que deve ir à sua frente, que Deus é aquele que realmente que faz por nós. Em Isaías 55:8, a gente testifica em que o Senhor fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, assim como foi com Jó, ele tinha algo em sua mente, achando que estava fazendo tudo correto perante o Senhor. Mas o Senhor diz, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, Jó. E os meus caminhos não são os teus caminhos. Porque os caminhos do Senhor são sobremodo excelentes, são muito maiores do que nós pedimos ou do que nós pensamos. E para nós continuarmos este ensino, eu pergunto para cada um de nós, eu faço essa pergunta para mim também, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para a pedra que está logo à nossa frente, ou nós estamos olhando para o nosso alvo? Nós estamos olhando para Cristo, para aquele que veio e nos resgatou e que todos os dias nos fala das Escrituras, assim como fez com os discípulos. Ao decorrer do caminho, ele ia e contava sobre tudo que os profetas falavam no decorrer da Escritura, sobre tudo aquilo que ele já havia ensinado. Então, eu pergunto para mim, pergunto para você, para onde eu estou olhando? Para onde está fixada a minha visão? Para as circunstâncias? E eu não posso ver que o Pai está do meu lado, Ele que está me guiando. Assim foi com Jó também. Ele estava olhando para todas as circunstâncias ao seu redor. E quando nós passamos por situações nas nossas vidas, todas elas servem de ensino para nós. Assim como estamos falando da palavra de Jó, e podemos citar outras histórias aqui, como de Davi, como de Abraão. Todas as circunstâncias que parecem difíceis na nossa vida, na verdade, elas são ensinos para nós. E assim foi com Jó. Então, nós devemos olhar para essas situações como ensino e louvar a Deus. Porque quando a gente louva com gratidão ao Senhor, tudo que está ao nosso redor fica calmo. Tudo que está ao nosso redor acontece como quando o Senhor estava no barco com os discípulos.
Veio todo aquele vendaval e o barco começou a chacoalhar de um lado para o outro e todo mundo se desesperou olhando para aquela circunstância. E então eles acordam dizendo, Senhor, tu não estás com medo? E então ele só dá um grito e diz para o mar se acalmar e tudo aquilo se acalma. E assim também é na nossa vida. Se a gente estiver olhando para a circunstância e o barco parece que vai afundar, a gente, Senhor, eu sei que só com uma palavra tua esse mar se acalma. Eu sei que com uma palavra tua, tudo que está ao meu redor vai parecer como se não existisse. Assim como a nossa pastora Simone um dia pregou. A gente pode estar no redemoinho, mas no meio do redemoinho tem tranquilidade. No meio do redemoinho, a gente não escuta nada, porque o que está acontecendo ali ao redor não vai nos atingir. Assim é quando nós estamos com Cristo e quando a gente olha para Ele. Então agora os meus olhos te veem. Então para onde eu estou olhando? Senhor, eu quero olhar para Ti. Porque quando eu olho para Ti, tudo tem solução. Então, quando encontramos alguém, perguntamos para aquela pessoa como está o seu dia, né? A gente geralmente pergunta, e aí, como você está? Tá tudo bem? Aí a pessoa, poxa vida, tá acontecendo isso, mas aquele, a pessoa, né, se dando a falar das lamúrias da vida. E Jó, quando ele começa a mudar a sua confissão, é que ele diz que agora os meus olhos te veem. Verdadeiramente, Senhor, eu te conheço. Então, quando olhamos para Deus, todas as coisas ao nosso redor têm solução, pois elas têm. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E a gente vai lá para testificar em Jeremias 32, 27. Eis que eu, o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Como eu falei no início, já falamos aqui sobre essa palavra maravilhosa, que significa também difícil. Então, para que nós vamos olhar? Para o maravilhoso ou para o difícil? A nossa pastora Bélia foi usada para pregar sobre isso. Então, nada é demasiadamente maravilhoso para o Senhor, porque Ele é grande, Ele é um todo-poderoso. Nada é difícil para Ele. E ainda em Mateus 19, 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E ainda em Jeremias também, 32, 17, ele diz, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Nada é para o Senhor impossível. Para nós pode parecer, mas o Deus que criou tudo, que tudo está debaixo dos seus pés, para Ele é difícil alguma coisa? Nada é demasiadamente maravilhoso para Deus. E durante a confissão de Jó, este reconhece o quanto Deus é soberano e que nada é demasiadamente maravilhoso para ele. E ele fala lá em Jó 42, 2, bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que ele disse, o que ele determinou, vai acontecer e vai suceder na nossa vida. Independente do que aconteça. Pode parecer para nós que durante o caminho, Senhor, isso não vai mais acontecer, não vai mais dar certo. Mas os planos do Senhor, se esse realmente é o plano de Deus para a sua vida, ele não se frustra. Ele vai acontecer no tempo certo, no tempo determinado do Senhor. Então, neste momento, Jó muda o seu falar. Mas antes, olha como Jó falava. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia, e olho para minha miséria. É para isso que Jó estava olhando, para sua miséria e para toda a situação que estava ao seu redor. Mas, como nós vimos no nosso versículo-chave, antes escutava só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, olhando para o nosso alvo, olhando para Cristo Jesus, a confissão muda. A nossa boca fala do que aquilo que dá esperança ao nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Naquele momento, houve mudança na mente de Jó. Houve mudança na sua confissão.
Então, ele começou a falar daquilo que o Senhor estava enchendo o coração dele. Então, o Senhor, ele gosta de nos surpreender com o seu amor e mostra que com ele somos mais que vencedores. E em Romanos 8, do 37 ao 39, ele nos diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente vai lembrar um pouquinho de uma história que está lá em Juízes, que é a história de Gideão. O Senhor, quando vai fazer o chamamento de Gideão, ele fala: Senhor, mas eu sou menor na minha casa. Logo eu, tu me chamaste a mim. O menor de toda a minha família, tinham tantas outras pessoas maiores que eu, tu me chamaram a mim. E então, como foi com Gideão, que ele tinha a sua visão voltada para todas as circunstâncias. Então diz lá em Juízes 6, do 11 ao 13, diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr na salva dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha como o Senhor chama para Gideão. E ele fala para nós: o Senhor é conosco. E ele nos diz que somos homens valentes, independente de como a gente esteja se enxergando. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Pai, se tu é comigo, por que está acontecendo isso? Por que está faltando isso? Por que lá na frente não sei mais o quê? Por que lá atrás? Aí a gente fica olhando para toda aquela situação ao nosso redor. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, ali, Gideão estava olhando para todas as circunstâncias ao redor dele. Como Jó também olhava, e como muitas vezes nós fazemos também. A gente não vai se sair dessa, não, eu não faço isso. A gente faz, irmãos. Quando bate a situação, a gente, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Minha nossa, olha isso que está acontecendo. A nossa carne tenta falar, né, mais alto. Mas então o Senhor diz: o Senhor, eu sou contigo, homem valente. Te acalma, fica quietinha aí, que eu é que vou mudar essa situação. Porque para o Senhor nada é impossível. E então, a gente vê isso em Juízes 6, 15 ao 16. E ele me disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha, já está contando a dor. Mas, Senhor, como é que isso vai acontecer se isso daqui está desse jeito? Como é que isso vai mudar se isso está... Calma. Tomou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha o que o Senhor fala: eu sou contigo, homem valente. E ele diz depois, no versículo 16: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eu estou contigo, por isso tu ferirás como se fosse um só homem. Sozinho você não é capaz. Você pode até ser a sua família pode ser até mais pobre de Manassés e o menor você ser da casa do seu pai. Mas já que eu estou contigo, você vai conseguir. Então, já que ele está conosco, irmãos, e ele está, nós podemos qualquer coisa. Não por nós mesmos, pela nossa própria força, mas porque o Pai está conosco. Então, quando mudamos o nosso olhar, mudamos a nossa visão, e agora os nossos olhos veem. E o que os seus olhos veem agora? Pode pensar na situação que você acha que na sua vida é a mais difícil. Pense agora, feche seus olhos, Senhor, eu acho que isso daqui é difícil para mim. Não é, irmãos, porque já que Ele está com você, nada é demasiadamente maravilhoso para o Senhor. Então, quando o nosso olhar muda,
pois sabemos em quem nós temos crido. E a gente vai lá para 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Então, posso até estar passando por tudo isso, mas não me envergonho, porque eu creio que o Senhor é comigo. E já que Ele é comigo, nada é impossível para Ele, tudo é possível para o Senhor. E, irmãos, eu vou finalizar esse nosso culto nos trazendo à memória aquilo que o Senhor nos deixou como herança. E o que Ele nos deixou como herança é a palavra dele. Isso daqui é mais precioso do que qualquer coisa. Porque a gente pode ver, a gente vê até em mídias sociais, vê na situação de algum conhecido, às vezes a pessoa tem tudo, mas ela está triste, mas ela está angustiada, porque não é isso que traz felicidade às nossas vidas. O que traz felicidade às nossas vidas é Deus. Porque é Ele que dá calma ao nosso coração, é Ele que nos faz ter esperança de coisas melhores, porque só Ele pode. E Salmo 119, do 37 ao 39, o Senhor nos diz: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Senhor, desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, para que eu não me torne vaidoso demais. E eu trago um pouco aqui do que a gente falou no início da vida de Jó. Conhecia tanto a palavra do Senhor e tentava andar tanto no caminho para que não se tornou vaidade para a sua vida. Então, Senhor, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Em Provérbios 4, o Senhor nos diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti, e o que deve estar diante de nós, o Pai. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Em Isaías 35, 3 ao 5, ele nos diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem e a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E já que o Senhor está conosco, tudo isso acontece nas nossas vidas. No Salmo 25:15, ele nos diz: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. E eu finalizo, irmãos, com Hebreus 12 e o 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está ao seu redor, aquilo que você acha que pode ser impossível. Não se preocupe, porque já que o Senhor é conosco, nada se tornará impossível, nada é demasiadamente maravilhoso para Ele. E como Jó fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o nosso alvo ou nós estamos olhando para as circunstâncias? E apesar, irmãos, de repente você cair agora em si, você, poxa, Senhor, eu estou olhando só para as circunstâncias, me desculpa.
Não se preocupe, porque ainda assim o Senhor vai fazer como fez lá com os discípulos. Mesmo tendo ensinado tudo para eles, mesmo tendo mostrado tudo a eles, quando ele se põe ali do lado deles, eles não conseguem ver, ele começa de novo a falar sobre as Escrituras, a de novo a ensiná-los e a exortá-los. E então eles veem o Senhor e diz: vocês não percebiam, não ardia o coração de vocês quando eles estavam aqui, começavam a falar sobre a palavra? E então, Senhor, o Senhor ele não desiste de nós. Assim como Gideão se via pequenininho, assim como Jó lamentava tudo o que estava acontecendo, mesmo assim, tudo o que acontece na nossa vida, ela serve de ensino. Ela é ensino e ela é crescimento para nós. Para que então a gente abra os nossos lábios e mude a nossa confissão. E tem uma palavra que eu gosto muito, que eu gostaria de finalizar com ela, que Paulo fala. Ele nos diz que a perseverança, ela nos traz esperança. Vem as tribulações nos vêm como ensino, e esses ensinos, eles nos trazem esperança. E tudo isso é testemunho, irmãos. Tudo isso é testemunho para mim, tudo isso é testemunho para você. Amém? Vamos orar, então, ao nosso Deus, agradecendo por essa pregação de hoje. Porque eu sei que nem que seja um versículo, ele caiu em boa terra e vai dar muitos frutos. Pai amado, santo e bendito, glorioso Senhor, graças te damos, Pai. Os nossos lábios se abrem e a nossa confissão, Senhor, agora muda para te louvar, te bendizer e saber, Senhor, eu sei que eu tenho crido. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Senhor, eu sei que por mais que muitas vezes eu me acho pequenininha ou menor da minha família, Pai, Tu dizes, Tu és omnivalente e eu estou contigo. Eu é que te fortaleço e vou no caminho, te mostrando por onde tu deves andar. E por mais que no meio do caminho apareça uma pedra, eu vou remover essa pedra. Porque Tu és Deus, Senhor, Todo-Poderoso, e é Tu que removes, Senhor, é Tu que tiras. É Tu que falas, que vai à nossa frente, nos guiando, nos protegendo. E que nada é demasiadamente maravilhoso para Ti, nada é demasiadamente difícil para Ti. E por mais que a gente esteja no meio do furacão, ali no meio do redemoinho, a paz. Porque, Senhor, essa paz que excede em todo entendimento, ela não vem de uma palavra dita por um livro, ela não vem de uma palavra dita por qualquer frase que a gente tenha visto. Essa palavra, ela vem, Senhor, dos Teus ensinos. Ela vem, Senhor, destes ensinos que Tu nos deixaste, Pai. Isso que está aqui, Senhor, que Tu tem deixado para nós. Essa herança, Senhor, que Tu tens deixado para nós, ela é muito mais valiosa do que ouro, do que prata. Ela é muito mais valiosa, Senhor, do que qualquer coisa que tenha nesse mundo, Senhor. A Tua palavra é que nos dá força. A Tua palavra, Senhor, é que nos exorta para nós olharmos para Ti, nós olharmos para o alto. E, Senhor, Tu nos pergunta, para onde você está olhando, filho? Tu está olhando para as circunstâncias, para aquilo que aconteceu? Olha para frente, olha para aquilo que eu te disse, olha para aquela palavra que eu te dei naquele dia, naquela hora. Lembra dessa palavra, não esquece, porque eu sou contigo. E já que eu estou contigo, você vai vencer. Já que eu estou contigo, você já conseguiu. Já que eu estou contigo, os planos que eu coloquei para a tua vida, eles não vão se frustrar. Porque são planos de Deus. São planos que nada nesse mundo consegue separar. E, Senhor, ainda assim diz na tua palavra, nada nos separa do teu amor. Nada nos separa de Ti, Senhor. Graças te damos, Senhor,
porque hoje tu nos vivificaste novamente. E se porventura nós estávamos olhando para as circunstâncias, te damos graças, Senhor, porque hoje tu nos lembraste para olhar para ti. Tu nos lembraste para olhar, Senhor, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amados irmãos, boa noite. Desejo a todos uma noite maravilhosa. E lembre-se sempre em olhar para o alvo. Eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você, aí que está em casa, nós que estamos aqui, já abrimos uma palavra que o Senhor caiu como um bálsamo na nossa vida, nos trazendo refrigério. Lembre-se sempre dessa palavra. Lembre-se sempre que o Senhor é com você, por onde você for e por onde você andar. Amém? Graça e paz a todos, em nome de Jesus.